Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a organização deste evento e aos participantes da mesa. Portanto, compete-me falar sobre a intervenção dos Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH, os cuidados de saúde primários e urgências na implementação do diagnóstico, estratégia e implementação dos testes. Provavelmente as pessoas que em anos anteriores já, como eu, tiveram o prazer e a honra de estarem presentes nos encontros do VIH Portugal, já me ouviram falar sobre a intervenção dos centros de aconselhamento. Portanto, aqui a novidade será, ou a tónica estará colocada essencialmente ao nível dos cuidados de saúde primários. Portanto, antes de avançar com a minha apresentação, queria também, de uma forma particular, cumprimentar a todos os profissionais que, ao longo destes anos, têm assegurado o trabalho, o atendimento das pessoas nos centros de aconselhamento e detecção precoce. Eu estou a ver uns quantos na plateia, e muito da minha apresentação resulta do trabalho que eles fazem diariamente e da informação que nos fazem chegar regularmente. Como já ouvimos referir hoje, nós precisamos de conhecer a nossa epidemia para pensarmos e planearmos a resposta à infecção e, portanto, começaria de uma forma muito rápida de fazer referência aos números que também resultam do sistema de notificação, que também já foi aqui tão bem explanado pela doutora Helena Cortes Martins, vou tentar avançar, porque o tempo realmente já vamos com algum atraso. Para enquadrar, referir, como também já foi aqui subejamente referido, que aproximadamente 65% dos diagnósticos de infecção por VIH são diagnosticados tarde, isto no contexto de Portugal, e que há uma estimativa de que 1 em cada 3 pessoas infectadas desconhece o seu estatuto serológico face à infecção VIH. E, portanto, perante este cenário, outra informação de que dispomos e que resulta de um inquérito que é realizado anualmente em Portugal e que é dirigido à população portuguesa e que questiona também em relação às questões do teste, permite perceber que na população geral dos 18 aos 64 anos, cerca de 40% das pessoas inquiridas referem ter feito o teste alguma vez. Por iniciativa própria, entre 41% e 51%. O número médio de testes realizados ao longo destes anos são os que aqui se apresentam e, portanto, o ter feito um teste no último ano, portanto, estamos a falar de percentagens que variam entre 14% a 18%. Portanto, perante este cenário e de acordo com a informação que temos disponível, o Programa de Prevenção e Controlo da Infecção VIH-Sida 2012-2016 definiu como grandes metas estes seis objetivos que estão aqui referidos e que provavelmente também já ouviram falar. Claramente, eu salientava o segundo objetivo, diminuir de 65% para 35% os diagnósticos tardios de infecção pelo VIH, sendo que todos os outros, claramente, o diagnóstico precoce contribuirá para o seu cumprimento. Estes objetivos estão organizados em 8 grandes áreas, sendo que destacaria, até pelo tema que me compete abordar aqui, a área 4 do diagnóstico da infecção, não perder oportunidades. E penso que este título, o título deste capítulo, é particularmente feliz por aquilo que efetivamente se pretende. Não perder oportunidades, independentemente do contexto, seja um contexto informal, seja um contexto formal da saúde, perante situações ou características que indiciem a necessidade de propor a realização do teste, que essa oportunidade não seja perdida, pelas razões que também já foram muito referidas aqui neste contexto. E, portanto, em termos de objetivo geral,
e no que diz respeito a esta área, claramente propomos assegurar o acesso universal ao conhecimento do estado serológico e aqui definimos como objetivos específicos reestruturar a Rede Nacional de Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce, garantir o acesso à realização do teste em estruturas de saúde formais e informais, promover ativamente a realização do teste de diagnóstico em subpopulações mais vulneráveis, que também já foram referidas. Portanto, estas são as estratégias pensadas, sendo que é de particular relevo a primeira, e vão perceber mais à frente porquê. Portanto, nós propomos, como uma estratégia fundamental, tornar os profissionais de saúde mais conscientes da importância de identificar as características clínicas e epidemiológicas da infecção viral aguda por VIH, bem como dos fatores de risco, sinais e sintomas. E isto é particularmente importante no contexto da prestação de cuidados de saúde, quer seja ao nível dos cuidados de saúde primários, quer seja ao nível dos cuidados hospitalares, que os profissionais estejam atentos também à questão do VIH e que o VIH não continue a ser visto como uma situação especial, como já foi aqui referido pelo colega da mesa, e que numa situação em que há sinais claros ou que apontem para a possibilidade de uma infecção, que o teste seja proposto. A Rede Nacional dos Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce, como já sabem, sofreu uma grande expansão no período 2002-2005, peço desculpas, sendo que a primeira experiência terá partido de uma iniciativa do CAD da LAP em 1998, que a seguir teve o seu exemplo seguido pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso e depois pelo CAD de Faro. Depois, entre 2002 e 2005, há esta expansão e, portanto, passamos a ter... peço desculpas. Este passou a ser o cenário nacional no que diz respeito aos centros de aconselhamento disponíveis. Nos últimos anos, temos verificado algumas situações de encerramento de alguns serviços. Portanto, em 2005 o CAD de Porto Alegre encerrou, em 2007 o CAD de Guarda e a Unidade Móvel de Lisboa deixou de funcionar, em 2008 Braga, embora tivesse as portas abertas e atendesse as pessoas que recorressem ao serviço, não tinha um enfermeiro que fizesse o teste, situação que foi regularizada em 2009 e depois, em 2012, o encerramento do CAD de Santarém e Vila Real, sendo que, neste momento, estes são os CADs disponíveis no território nacional. Estes são os números, portanto, conseguimos perceber por aqui a evolução do número de testes realizados desde o ano 2000 até 2012, sendo que em 2007 se verificou um aumento exponencial do número, 2007, um aumento exponencial de testes realizados, e isso muito devido à introdução dos testes rápidos, que durante alguns anos manteve num patamar estável, à volta dos 24 mil testes, mas nos últimos anos temos verificado um decréscimo no número de testes realizados e que provavelmente se deverá ao encerramento de algumas estruturas desta natureza e também de iniciativas ou de outras iniciativas, nomeadamente comunitárias. Posso dar como exemplo o Checkpoint, que ainda no intervalo para o café estive a falar com o João Brito e que nesta data não quero avançar com os dados do Checkpoint, mas que faz um número considerável de testes e que provavelmente esses números, portanto, não estando aqui contabilizados, mas sabemos que estão a ser realizados num outro contexto. Portanto, essa linha amarela permite ou informa-nos sobre a prevalência da infecção detectada nestas estruturas. Se repararem, o aumento exponencial do número de testes realizados não foi acompanhado por um aumento de casos positivos detectados, mas nos últimos anos tem estado estabilizado à volta de 1%. Estes são os dados por CAD
No último ano, portanto 2012, podemos ver por aqui uma grande diferença em termos da atividade dos CADs e no que diz respeito ao número de testes realizados, mas se pensarmos que a prevalência da infecção, na estimativa da prevalência da infecção na população geral em Portugal anda à volta dos 0,7%, podemos ver que mesmo em alguns centros onde o número de testes é reduzido, se calhar justifica a sua existência, uma vez que estão a detectar casos acima da prevalência nacional. Portanto, isso só para dar uma ideia que realmente a grande maioria dos testes são realizados em Lisboa, Porto e Faro, portanto 75% dos testes são realizados nestes 3 distritos e esses 3 casos são responsáveis por cerca de 83% dos casos identificados. Aqui foi um exercício que se tentou fazer no sentido de perceber qual será a expressividade da atividade do SCAD no contexto dos casos diagnosticados anualmente e notificados ao INSA e podemos afirmar que cerca de 12% dos casos notificados ou diagnosticados anualmente tiveram a contribuição, foi no contexto de um CAD. Em termos do diagnóstico nos cuidados de saúde primários, é importante referir que esta ideia não é nova, embora saia muito reforçada neste Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção 2012-2016, mas em 2006 já tínhamos experiências na região do Algarve, sendo que o que se passava era que o CAD se deslocava aos centros de saúde da região para realizar o teste. Posso-vos dizer que não é este o modelo que está preconizado. O que se pretende é que os profissionais, como eu já disse e que eu vou repetir porque efetivamente esta é a ideia principal, que os profissionais, seja em contexto de saúde, dos cuidados de saúde primários, seja em contexto da prestação de cuidados de urgência, estejam atentos, sensibilizados e conscientes para a necessidade de propor um teste quando esta situação assim o justifica. Portanto, em 2013 há uma orientação nacional no sentido da implementação em todas as regiões, portanto, foi planeada e já executada na maioria das regiões, diria neste momento só no Alentejo é que a formação ainda não aconteceu, e, portanto, no Algarve estes são os números das unidades funcionais dos ACES que têm os testes disponíveis, sendo que no período de março a setembro de 2013 no ACES Central foram realizados 164 testes e foi encontrado um teste reativo que foi referenciado para o hospital e que se confirmou positivo. No ACES Barlavento, estes são os centros de saúde também onde já há testes realizados e onde temos números, e estamos a falar de 205 testes realizados também em igual período e que não detectou não foi identificado nenhum caso. E o ACES Sotavento está a um ritmo um bocadinho mais atrasado comparativamente aos outros dois, mas já foram realizados 42 testes. No centro, a formação aos profissionais dos cuidados de saúde primários foi realizada em setembro, 2 ações de formação e, de qualquer forma, convém referir que na região centro também já existe uma experiência na unidade local de saúde de Castelo Branco, onde em 5 unidades do Centro de Saúde de São Miguel já utilizam os testes rápidos. Portanto, estes são os centros de saúde ou as unidades de saúde onde se prevê iniciar muito brevemente a realização dos testes. Lisboa e Val do Tejo também já avançou com as 2 ações de formação e está previsto que na segunda-feira, no dia 25 de novembro, que
que o início da atividade aconteça integrada nas iniciativas da Semana Europeia do Teste e, portanto, num evento simbólico que envolverá os embaixadores da Semana Europeia do Teste, que são personalidades do mundo artístico e político, na Unidade de Saúde Familiar do Pragal, e pretende-se que, a partir desse evento, que a atividade se torne rotineira e depois o envolvimento gradual dos restantes centros de saúde. No Norte, também a formação já avançou e também a proposta deles de iniciar um projeto piloto durante a Semana Europeia do Teste VIH, que inicia amanhã, nestas unidades de saúde. E obrigada.